Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. E hoje eu quero falar um pouco sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre blockchain. Eu acho que esses três assuntos aqui vai realmente permear essa nossa conversa de hoje, né? Esse é mais um episódio e eu tenho um perfil no Instagram, muitas pessoas acabam me perguntando sobre Bitcoin, sobre investimentos em Bitcoin, né? Existe um critério assim muito específico quando se trata da criptomoeda e eu venho aqui falar, né? As pessoas me perguntam, eu sei por quê, né? Porque em 2016, 2017, eu acabei comprando Bitcoin. Teve um ano que foi muito, que ele cresceu muito, né? Foi expressivo, eu ganhei dinheiro, mas eu não soube sair no momento certo também, né? O que eu ganhei ainda ficou lá, um pedaço. E assim, muitas empresas, né? Na verdade não era nem empresa, né? Eram instituições que prometiam rendimentos com o próprio Bitcoin, né? E o Bitcoin em ascensão, crescendo repentinamente, todas as empresas acabavam prosperando. Mas, na verdade, essas empresas não tinham as melhores das intenções, né? Eu vou até, inclusive, promover um episódio específico sobre marketing multinível, sobre pirâmide. E nesse ano também, 2017, 2018, até esse ano ainda, 2019, né, algumas pessoas me convidaram para participar de empresas que realmente não mostravam assim muito respaldo, né? Porque acabava usando o nome do Bitcoin. Existe isso ainda no mercado hoje, né? E eu quero aqui meio que desmistificar tudo isso, trazer aqui um pouco mais de conhecimento, O que eu vou trazer aqui é muito rasteiro ainda referente ao Bitcoin, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: o Bitcoin, ela é a primeira moeda digital. A gente vive num mundo hoje digital, a verdade é essa, né? Então ela veio para suprir talvez essa necessidade, né? Então existe o Ethereum, existe o Litecoin, existe Monero, são criptomoedas, né? São essas moedas, são as mais bem negociadas e faladas. E inclusive o Facebook, esse ano, 2019, se eu não estiver enganado, ele também prometeu, existe um projeto aí de criar a própria moeda chamado Libra. Eu não sei se você conhece ou acompanha, sabe que existe também essa oportunidade aí do Facebook em implementar a sua própria moeda digital. Mas o fato é o seguinte: o Bitcoin e as outras criptomoedas, né, ela tem por trás, né, uma tecnologia inovadora. Eu acredito que seja esse o real motivo que o Bitcoin tanto cresceu. As outras, por sua vez, também usaram a mesma perspectiva, a mesma lógica, mudaram uma coisa ou outra, colocaram um fim específico, né? Não, a minha moeda é para atender essa demanda, né? E assim, a gente sabe que o pioneiro, né? Assim, tem uma intuição, na verdade, né, que o pioneiro sempre vai se manter a valorização, a longo prazo ele vai sair bem. Existe essa ideia. Possa ser que o Bitcoin, sim, seja, vamos dizer assim, seja ultrapassado por outras moedas. Mas, né, até agora, ele se manteve firme e a tecnologia por trás, inclusive, é a tecnologia do blockchain. Eu vou falar aqui um pouco mais em detalhes, a gente vai trocar aqui essa ideia, vou tentar esclarecer de maneira assim, por vezes rasteira ainda, né? Se você tiver mais interesse mesmo, me procura, porque o que eu souber eu posso te ajudar. Mas o que eu não souber, né, a gente vai lá pesquisar, procura com outras pessoas. Mas o fato é o seguinte: em 2008 foi escrito o primeiro artigo lá sobre o processo de transacionar um dinheiro pela internet. Foi escrito, diz que foi por Satoshi Nakamoto, né? O
pseudônimo, o nome do real criador do Bitcoin, que na verdade a gente não sabe ainda quem é a pessoa, se é um grupo de pessoas. Mas a história ainda antes disso é que logo no começo do boom da internet, lá em 90, 92, 91, alguém vislumbrou essa oportunidade, né, de transacionar dinheiro através das redes sociais, né, das redes sociais, ó, através da internet. Era um veículo novo de comunicação e já existia essa ideia, mas assim, a segurança, como é que ia ficar a segurança disso? Como é que a gente comprova se a fulano enviou o dinheiro e ciclano recebeu? Como é que eu vou monetizar alguém que acha que vai fazer sentido essa real troca, né? Então, essa segurança da internet de transacionar não existia, não se conseguia vislumbrar ainda, né? Isso se passou e só em 2008, né, como eu comecei aqui falando, o Satoshi Nakamoto escreveu lá esse possível artigo aí, né, que deu a sacada inicial, mas só em 2009 realmente houve a primeira transação, né? A primeira mineração da moeda, né? Vocês vão entender um pouco mais sobre mineração quando eu falar aqui. Mas, né, e aí foi, em 2009 houve a primeira transação, foi eu comprei uma pizza, né? Você pode procurar essa história na internet aí. E o que está por trás do Bitcoin, né, é a tecnologia que garante, essa transação da moeda, né, que vai dar a segurança, né? Por isso que é criptomoeda, de criptografia. É uma criptografia digital, né? Esses termos assim são técnicos, são tecnológicos, né? Talvez eu até esteja falando aqui, não seja o real termo para ser usado, mas o fato é o seguinte: não existe criptomoeda sem blockchain. Assim como não existe blockchain sem criptomoeda. Porque é o seguinte, no momento que acontece uma transação de moedas, existe um registro, um livro de registro, um local onde foi confirmado que Davidson mandou dinheiro para Diego, que Diego recebeu esse dinheiro. Existe esse registro de informações, né? E esse registro ele é inquebrável, que hoje é o blockchain, inquebrável em tese, né? De acordo com a velocidade de arquivos, a velocidade de computadores que a gente tem hoje. A descriptografar, né? Voltar atrás essa cripto, né? Esse modelo de segurança é muito complicado, é mais difícil do que a gente imagina. Então é o seguinte, blockchain é bloco de corrente, é corrente de bloco. Ou seja, para eu desfazer uma ação, para eu voltar atrás, para eu hackear a transação que Davidson fez, eu tenho que hackear uma operação anterior. Mas para eu hackear essa operação anterior, eu tenho que hackear a operação anterior a essa. Ou seja, é um efeito corrente, né? O blockchain, trocando aqui em miúdos, né? Acredito que tenha sido esse o nome mais associativo para isso, porque cada transação leva existe também o hash, né? Que é a assinatura eletrônica, mas assim, cada transação, né? São vários códigos, né? Letras, números, caracteres, levam um pedacinho, vamos pensar assim, né, da operação anterior. Ou seja, para desfazer uma única operação, eu tenho que mexer em todas as últimas transações. Todas as últimas, todas. Ou seja, eu tenho que voltar lá em 2009, nessa primeira transação, desfazer ela e aí fazer tudo em efeito cascata. E assim, nós não temos hoje, né, até onde eu acredito, né, nas últimas pesquisas que eu fiz para poder gravar esse podcast aqui, nós não temos velocidade, né, de computacional, tempo hábil de descriptografar toda essa cadeia, né, toda essa corrente de transações e quebrar, né? Quebrar esse sigilo, essa segurança. Então, por trás do Bitcoin existe o blockchain, né? E assim, outras instituições, né, governos já implementaram, estão em fase de teste para poder controlar imposto, bancos para poder controlar operações, né? Exemplo, uma operação acontece no sábado, mas o banco sobe na segunda, e isso vai demorar 2 dias para validar essa transação. Só que durante o sábado, durante o domingo, outras transações ocorreram, né?
até onde existe uma falha computacional e tal. E o Bitcoin, por sua vez, o blockchain, ele não para 24 horas, né? Mas assim, os bancos, instituições estão sempre tentando melhorar a sua tecnologia, estão sim visualizando o blockchain, esse modelo de registro, de confirmar as transações com esse nível de segurança, né? Então o Bitcoin, por trás dele existe todo esse aparato de segurança que traz esse respaldo aí para poder levar, né, o Bitcoin por muito tempo ainda no mercado, né? Então, criptomoedas e blockchain, né, estão associados como se fosse um livro ATA, né, um livro de registro de transações. Então, criptomoedas, já falei aqui do Ethereum, do Litecoin, Monero, da própria moeda do Facebook, que é a Libra, o Bitcoin como pioneira de todas elas, né, por trás disso aí um modelo de segurança de transação. E em 2016, né, foi quando realmente o Bitcoin, ele talvez tenha sido a maneira, na verdade já existe aí um registro de não sei quantas vezes que o Bitcoin morreu, né? E em 2016, né, o Bitcoin teve uma ascensão muito grande, né? Ele chegou a valer, ele saiu de R$ 2.600, o Bitcoin, única moeda de Bitcoin, saiu do valor de R$ 2.600, cresceu aí até 2017, até dezembro de 2017, ou seja, foi quase 2 anos aí de queda de ascensão, mas o Bitcoin cresceu muito, chegou aí a uma valorização máxima de 2.300%, chegando a valer mais de R$60 mil. Ou seja, o Bitcoin saiu de R$ 2.600 para mais de R$60 mil. Hoje, dezembro de 2019, quando estou gravando esse aqui, o Bitcoin está valendo um pouco menos de R$30 mil. Isso mesmo. Acho que a última cotação que eu olhei estava 29, 28, alguma coisa assim. Que eu fiquei de comprar esse mês e acabei que eu não comprei ainda, né? E eu vou explicar por que eu compro e por que eu não compro e como é que acontece. Porque eu teria, ou tenho, ou acredito que tenha, né? E o Bitcoin teve essa ascensão aí. Muitas empresas surgiram nessa data, nesse momento aí. Foi um momento que pessoas abriram os olhos para o Bitcoin de uma maneira mais séria, governos, empresas não acreditaram, bolhas, por aí vai, né? Mas acontece o seguinte, o Bitcoin, ele tem uma limitação, vamos dizer assim, né, de 21 milhões de moedas para ser criada. Então existe um limite máximo de criação da moeda. Porque é o seguinte, o Bitcoin ele é uma moeda descentralizada. Como assim, Davidson? Descentralizada. Ela independe de governo, ela independe de banco central por trás, não tem um lastro de um banco, né? Isso assim, é bom ou é ruim? Não sei, né? Depende do ponto de vista do investidor, do economista. Por exemplo, não está vinculada a governo, ela não está vinculada à inflação. Né? A gente sabe que as moedas sofrem inflação, eu falo isso aqui em outros podcasts, já falo direto no meu Instagram sobre isso aí. E assim, essa é uma das vantagens, por exemplo, né? Existe uma limitação de criação de Bitcoin, só vão ser criados 21 milhões de moedas. E assim, cada vez que uma moeda é minerada, exige mais capacidade computacional para ser criada outras, né? Então, quando a transação acontece, uma rede de computadores verifica essa operação, né? Espalhados pelo mundo todo. Independe se está no Brasil, na Alemanha, na Argentina, e vários computadores, né, que têm uma capacidade de velocidade, de computacional boa, verifica essa transação, confirma essa transação, a transação é registrada no livro lá do blockchain que a gente já falou aqui. Esse computador, essa pessoa que operou esse computador, recebe uma comissão por ter verificado essa transação. Então ele recebe, tipo, uma fração da moeda é criada, né? É criado mais Bitcoin. Então o limite são de 21 milhões de Bitcoin. São 8 casas decimais, se eu não estiver enganado aqui, que fracionam, são os centavos de Bitcoin, que na verdade são conhecidos como Satoshi, justamente por causa do Satoshi Nakamoto, que foi o fundador, o criador, vamos dizer assim, né? E esse modelo de ser descentralizado, né,
acontece também, né? Porque eu acredito que o Bitcoin é uma opção de você ter, né? Por que eu acredito, né? Porque eu acredito o seguinte, nosso mundo, ele passa por uma evolução tecnológica, né? Esse telefone que você está me ouvindo aqui agora, ele não existia há pouco tempo, né? Para você ouvir alguma coisa, você precisava de um rádio. Agora você não precisa mais de um rádio. Somente com a internet você consegue ouvir um programa de rádio. Sei lá, para você namorar alguém, você precisava ir para uma balada procurar alguém. Hoje você tem recursos tecnológicos que podem fazer isso por você também, né? O meu telefone tinha botão em 2015, 2014, né? 2, 3 anos atrás tinha botão no meu telefone, agora não tem mais. Eu estou aqui gravando esse podcast, mas eu estou também gravando não só a voz, mas estou gravando a imagem, né? Existe um processo digital moderno por trás. Então esse conceito de modernidade traz ao Bitcoin, né? Essa evolução também, né? A moeda digital, né? Estamos na era digital, no mundo digital. Então esse ligar o Bitcoin a uma modernidade faz sentido, né? Não que possa fazer sentido para você também. E assim, existe um limitador, já falei aqui, de 21 milhões de moedas, né? Então, a moeda vai ficando cada vez mais escassa, né? Então, escassez, né? Se você entende um pouco assim de inflação, de economia e tal, escassez faz com que as coisas aumentem, né? Oferta e procura, demanda. Então, se tem muita demanda da moeda, ela aumenta. Foi o que aconteceu aí em 2016, 2017. Se tem pouca demanda, ela não valoriza muito. Só que ela tem um limite de criação, ou seja, vai chegar uma hora, né? Acredita-se, né? Isso é uma tese, né? Não é que seja verdade, não é nenhuma indicação aqui de investimento. Mas que menos moeda vai estar podendo ser criada ou vai cessar a criação da moeda Bitcoin, por exemplo, e mais opções de transações vão acontecer. Aqui em Recife, na minha cidade, por exemplo, eu já troquei R$50 por Bitcoin no shopping. Tem a máquina do shopping lá. Aqui tem um polo tecnológico, né, aqui em Recife, lá no centro da cidade, lá que meio que foi assim obrigatório ou pressionado, vamos dizer assim, né, para que o Recife também tivesse aí uma opção, né, de tecnologia, de melhoria. Restaurantes hoje recebem o Bitcoin, o Litecoin, por exemplo, também. Acho que o Monero, não tem outra moeda que eles recebem também, não vou dizer aqui qual é a verdade aqui, mas Bitcoin e Litecoin com certeza. E assim, existe essa possibilidade de você usar o Bitcoin para comprar alguma coisa, comprar comida, por exemplo, né? Tem não é uma construtora não, é uma imobiliária que aceita uma parte da entrada do seu apartamento tal, em Bitcoin. Aqui em Recife. Na sua cidade deve existir também, né? Em São Paulo existe também. Em alguns países onde a economia não está muito bem, o Bitcoin, por sua vez, por ser descentralizado, né? Por ser, vamos dizer assim, um pouco difícil hoje, né, de ser rastreado as operações, apesar que o dinheiro do país é trocado por Bitcoin, né? E assim, é um fato na história do Bitcoin que no começo do Bitcoin, né, até 2012, ele era usado exclusivamente para operações ali no mercado negro, né? Sei lá, tráfico de criança, de drogas. Existe uma parte na internet que a gente não sabe que existem transações ilícitas também, né? E o Bitcoin foi muito usado com isso porque era difícil, o governo não sabia como é que ia controlar e tal. Mas assim, como ficou mais difícil, os computadores tiveram que ser aumentar o seu poder de transação. Foi mais complicado de se esconder essas operações, até que em 2012 o Bitcoin talvez seja usado hoje também, assim, saiu desse mundo obscuro aí, né, de ser usado na internet de maneira errada, vamos dizer assim, né? Então, desvincular isso também é importante do Bitcoin, né? Desvincular isso é importante. Então, entender que é uma moeda digital, que tem um limite de ser minerada,
que não é minerada por qualquer pessoa, qualquer máquina. Vale ressaltar muito isso aqui, né? Que eu já recebi aqui convites de empresas que não, eu minero Bitcoin. Cara, não é fácil, não é simples. Tem um custo muito alto. Talvez não seja mais comum a pessoa física minerar. Até 2, 3 anos atrás talvez fosse mais fácil. Mas o processo de criação da moeda teve esse vínculo, esse fim, né, de ser mais aumentando a complexidade durante o tempo, de tal forma que, né, não é mais fácil assim, nem o computador de casa que vai conseguir minerar. E antes era mais fácil, respondia perguntas ou alimentava um banco de dados com informações e você ganhava Bitcoin com isso, né? Ou até mesmo em jogo, você jogava online, ganhava Bitcoin e tal. E assim, não é mais assim, não é mais, né? É muito mais complexo hoje você minerar o Bitcoin, né? Então, falei aqui da demanda, da quantidade de moedas, né? E assim, o Bitcoin é investimento? Eu acredito muito que não. O Bitcoin não é um investimento. Por quê? Porque para ser um investimento é necessário você usar ferramentas para medir. E você não tem como medir o Bitcoin de verdade, né? Se ninguém mais quiser minerar, né? Se ninguém mais quiser minerar. Se uma grande potência, sei lá, acabar com os computadores, né? Existe uma parte que a gente não consegue visitar o futuro e saber se o Bitcoin vai ser usado ou mais ou menos, né? Então, o Bitcoin é uma especulação. O Bitcoin é muito volátil. O que é volátil em relação à volatilidade em relação a ativos, né? Que o Bitcoin saiu de 2.600, como a gente falou aqui, e bateu 60 mil reais. Hoje está 29, 28. Assim, não tem parâmetro, não tem como medir, né? Sei lá, se mais países entrarem em caos econômico, talvez o Bitcoin suba mais. Mas se mais países recuperarem e quiserem meio que valorizar a moeda deles, o Bitcoin vai cair. E tipo assim, não existe, é descentralizado. Então, por um lado é bom que não tem monopólio, que não tem governo por trás, mas por outro lado é ruim porque não tem como medir. Então, o Bitcoin é especulação, né? Mas assim, isso sou eu falando, né? O Davidson falando. Nem tudo que eu falo aqui é prego batido, cabeça virada, né? Outras teses, outros economistas, outros educadores defendem de formas diferentes, né? Mas mesmo sendo especulativo, mesmo tendo essa volatilidade, eu estou exposto ao Bitcoin, né? Eu tenho Bitcoin. E assim, quando você fala em ter Bitcoin, é diferente de investir Bitcoin. É diferente de ter o seu dinheiro com alguém em alguma empresa operando Bitcoin. O que é operando? Comprando e vendendo, né? Apostando na especulação de curto prazo. Então, eu não tenho empresas, não tenho vínculo com empresas que faz isso. Até existiu, faliu, quebrou. A CVM deu em cima, fechou, proibiu. Então, a CVM, inclusive, ela não regulariza assim bem o Bitcoin, as moedas, né? Ela fala sobre criptoativos, né? Eu postei essa semana no Instagram sobre um fundo que foi autorizado a ter no seu portfólio tantos por cento de Bitcoin. Assim, se você quiser ver, você me procura mais também. Ou procura também aí na internet, né? Então, assim, existe, né, um mundo por trás das pessoas que operam, vende, compra e troca, compra mais barato no canto, vende mais caro em outro lugar e pega essa diferença. Mas hoje o Brasil já cobra imposto por transações de saque. É necessário você lançar no seu imposto de renda, sua declaração. Então, assim, não é mais algo fora do controle, né? Existe um controle, existe essa volatilidade, existe essa especulação, né? De bom ou para ruim, você tem que aceitar isso, né? Que a gente não vai descobrir. Fique atento a pessoas ou empresas que te convidam para minerar ou que te convidam, que garante rendimento, cara. Só você ter o Bitcoin, só em ter o Bitcoin já é uma grande valia aí
de você estar exposto a esse mercado, porque se ele subir muito, você tem um pouquinho, vai valer muito. E se você tem muito e ele desvaloriza, você perde muito. Então é melhor ter pouco e ganhar muito do que ter muito e perder tudo, né? Isso aí chama o risco da ruína, né? Então, se você tem todo o seu capital em Bitcoin, e ele deixar de valer alguma coisa ou cair muito, você vai perder o seu poder de moeda, né? Poder de compra. Então é melhor ter muito pouco. O que é muito pouco, Davidson? 1% do seu capital todo, 2%. No máximo, 5%. Eu, por exemplo, hoje eu tenho de 1 a 2%. De 1 a 2% de tudo que eu tenho investido, contando com carro, apartamento, moto, tudo, todo o meu dinheiro que está na bolsa, em ações, em tesouro, todo o meu capital, hoje eu tenho 2% no máximo, né? Vou abrir a carteira aqui, eu vou saber lá quanto tem e quanto representa do meu capital. Eu não tenho 2% fechado. Eu pretendo, né, ao longo dos próximos anos, por exemplo, 2020, aumentar um pouco a exposição para no máximo 5%. No máximo 5% de tudo o capital, né? E assim, você vai estar exposto com pouco capital do montante de que se o Bitcoin subir muito, né? Cara, saiu de 30 mil para 50 mil. Você aí deixou de ser 5%, passou a ser 6%, 7%. Resgata esses 2%, mantém ele a 5% e vai acomodando lá, né? E assim, tem outros educadores, outros investidores que mantêm uma posição maior, mas assim, eu não sugiro, até você conhecer. Existe a wallet, né? Física, por exemplo, que você manda metade do hash lá para fazer a transação e outra metade fica guardada com você, tipo um pendrive. Existe também as carteiras digitais. Existe a XDEX. A XDEX é a própria corretora da XP, que também trabalha com criptomoedas. Mas a XDEX tem uma particularidade. Não vou entrar aqui em detalhes, explicar esse pormenor técnico, né? Que vai aí, por que não a XDEX, por que o mercado Bitcoin, por que a carteira fora. E assim, não é algo complexo, né? Difícil de fazer, mas é algo simples, né? É algo assim que exige cuidado, é algo que exige segurança, sei lá, um computador com antivírus, alguns detalhes que deve ter atenção, né? Onde você vai comprar essa fatia, se você tiver interesse, né? E é essa a ideia, né? A lógica, né? Então, pessoal, eu fico por aqui. Eu sei que tem muita coisa técnica, tem muita coisa tecnológica por trás também do Bitcoin, né? De criptomoedas, de blockchain, mas eu deixei aqui só um gostinho, né? Se você tiver bastante interesse mesmo, procura sozinho, cara. Não é nada do outro mundo, não, né? Procura pelo Monero, pelo Ethereum. Cara, Ethereum é a segunda moeda, é bastante conhecida. Tem um Litecoin também que meio que acelera o processo de transação, né? O Facebook tem esse projeto aí da Libra, né? O Bitcoin como pioneiro. E por que eu sou da Bitcoin? Porque é o pioneiro, né? Estou apostando no pioneiro, né? Apostando, né? Especulação, não estou investindo, né? Eu estou deixando de ter dinheiro rendendo lá para ter algo especulativo, simplesmente especulativo. Mas por que eu tenho ele, né? Porque assim, 2017 eu comprei ele a 7 mil reais, 7.500 reais. E ele valorizou muito, tipo, chegou a 30, eu peguei metade desse dinheiro, comprei uma moto. E depois ele valorizou até 60 mil, mas eu só tinha 15, ele dobrou de novo de tamanho. Aí eu não saquei, aí baixou, eu saquei, aí, né, o preço médio aí do Bitcoin, o meu tá 10, 15 mil reais. O Bitcoin hoje vale 28, né? Mas pode valer amanhã 12, né? Ele chegou a cair, a valer menos que isso, né? E assim, muito volátil, especulativo. É uma aposta de tecnologia? Sim. Principalmente pela segurança, né? O blockchain nunca foi quebrado, hackeado. E outras empresas, outras instituições, governos veem, né, essa segurança da criptografia de transacionar uma maneira boa de
está acompanhando outros tipos de transações mais de perto, sem ser a própria moeda, né? Bancos tentam usar também, então nesse projeto de entender melhor, botar para funcionar projetos paralelos com o Bitcoin e com o blockchain, na verdade, né? Então, esse é o meu recado. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Me procura nas redes sociais, caso você aí não me sigam ainda. Dá uma estrelinha aqui nesse episódio, eu não sei onde você está ouvindo, nesse Deezer, Spotify, Podbean, YouTube, iTunes. Manda um comentário, deixa um coração, uma estrelinha, não sei como é que está aqui. Possa ser que eu receba esse feedback, melhore alguma coisa. E é esse o meu recado, pessoal. Eu tenho um canal também no YouTube, onde eu carrego alguns vídeos que eu posto no Instagram também. Tem um grupo no Telegram, eu devo deixar aqui o link nessa descrição aqui do podcast. Qualquer coisa, manda uma pergunta aí, manda alguma dúvida comigo lá no direct e a gente se fala, beleza? Só um detalhe aqui, ó. Você que está ouvindo não está vendo, né? Mas para quem está assistindo, eu tenho aqui uma moeda representativa do Bitcoin que eu ganhei do amigo meu aqui. Quando eu operava, né? Ele também opera hoje também o Bitcoin, né? Muito obrigado. Nos encontramos na próxima sexta-feira em mais um episódio do Pré-Rico Cast. Até a próxima.